som aí. Pede som. 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 Ok? Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador César Silva Nascimento para ocupar a primeira secretaria e o vereador Jair Ferreira Lucas para ocupar a segunda secretaria. Tendo em vista a chegada do vereador Ademário, agradeço ao vereador Jair Ferreira Lucas e ao vereador César Silva Nascimento, ocupando, portanto, a segunda secretaria. Comunico que se encontra na mesa à disposição dos senhores vereadores a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre formação de comissão especial de vereadores. Senhor presidente, nobres pares, considerando que este vereador continua recebendo diversas denúncias de possíveis irregularidades da atual gestão da Casa Esperança, neste período em que a referida instituição encontra-se sob intervenção do Poder Executivo, requer observadas as formalidades regimentais e, após ouvido do outro plenário, que seja formada a comissão especial do inquérito, composta por 5 membros, para, no prazo de 45 dias, tratar junto às autoridades competentes a real situação em que se encontra a Casa da Esperança de Cubatão. Requeiro ainda o apensamento dos processos número 819 de 2015 e 1345 de 2015. Requeiro, por fim, que do deliberado seja dada ciência às rádios comunitárias, a todas as sociedades de melhoramento e os jornais que circulam na Baixada Santista. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de julho de 2016. Ivan da Silva, vereador. Esta presidência esclarece que o inciso 3º do artigo 112 do Regimento Interno não define os requerimentos solicitando formação de comissão especial de inquérito, como matéria não sujeita à deliberação do plenário. Sendo assim, o mesmo será colocado em votação conforme termos dispostos no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre prorrogação de comissões especiais de vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, tendo em vista o vencimento do prazo da Comissão Especial de Vereadores, nomeada pela Resolução número 2839 de 2016, tratar junto às autoridades competentes, visando encontrar solução para as constantes enchentes que atingem o bairro Vale Verde. Sem que o objetivo da mesma tenha sido plenamente alcançado, é que requeira observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, a prorrogação por mais 45 dias da presente série. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de julho de 2016. Aguinaldo Alves de Araújo, vereador. Conforme disposto no inciso 8º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão e declaração de voto. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Aguinaldo Alves de Araújo. Gestões junto à empresa Vivo para viabilizar a instalação de telefones públicos no Bolsão 9. Encaminha-se. Implantação de lombada na rua Maria Graziella, no Jardim Casqueiro. Encaminha-se. Implantação de lombada na Avenida Martins Fontes, na Vila Nova. Encaminha-se. Implantação de lombada na rua Sergipe, na Vila Nova. Encaminha-se.
do vereador César da Silva Nascimento, manutenção da lixeira existente e instalação de outra lixeira no Cortume. Encaminha-se. Reforma de todos os pontos de ônibus da cidade. Encaminha-se. Do vereador Fábio Oliveira Inácio, demarcação de vagas de estacionamento para deficientes físicos na Praça Getúlio Vargas. Encaminha-se. Alteração do ponto de embarque e desembarque de estudantes na Rua Joaquim Jorge Peralta para o CRAS do Conjunto Habitacional Rubens Lara. Encaminha-se. Cessão de uma sala no Parque Anilinas para realizar os ensaios da turma do balé da Unidade Municipal de Ensino Dilce. Encaminha-se. Do vereador Ricardo de Oliveira, reconstrução do muro próximo à linha do trem, na Avenida Tancredo de Almeida Neves, na Vila dos Pescadores. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura de requerimentos de minha autoria. Senhor presidente, nobres pares, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que opera entre as cidades de Santos e São Vicente, começou a integração com os ônibus intermunicipais da EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, no dia 19/6/2015, facilitando a vida de milhares de usuários da região metropolitana da Baixada Santista, ambos do sistema de transporte, tanto o VLT como os ônibus intermunicipais são operados pelo consórcio BR Mobilidade do Grupo Comporte. Como apresentei uma indicação no dia 11/2/2014, solicitando estudo para implantação do BRT Bus Rapid Transit, com corredor de ônibus entre Cubatão e Santos, para ficarmos integrados ao novo modelo de transporte público a ser implantado na região. O BRT vem de encontro às necessidades dos munícipes da nossa cidade, o que tornará as viagens mais rápidas e com qualidade, melhorando a mobilidade urbana. Sugerimos que se tenha reuniões com a MTU para discutir a elaboração de projeto funcional do BRT, sigla em inglês para Veículo Leve sobre Pneus, entre Cubatão e Santos. O BRT é um sistema de transporte público baseado no uso de ônibus que combina a capacidade e a velocidade do VLT com a flexibilidade, baixo custo e simplicidade de um sistema de linhas de ônibus. O transporte opera por uma faixa de rodagem exclusiva, corredor de ônibus, para evitar o congestionamento do tráfego. O sistema tem flexibilidade maior por não exigir a implantação de trilhos. Além disso, o BRT tem ar-condicionado e atende até 280 pessoas em cada carro. Trabalha em faixa exclusiva, tem o pagamento da tarifa pré-embarque e estações com acessibilidade. Face ao exposto, requer observadas as formalidades regimentais e, após ouvido o douto plenário, expedição de ofício à excelentíssima senhora prefeita municipal, professora Márcia Rosa de Mendonça Silva, que solicite à MTU reuniões para discutir a elaboração de projeto funcional do BRT, sigla em inglês para Veículo Leve sobre Pneus, entre Cubatão e Santos. Requero ainda que do deliberado seja dada ciência à Sociedade de Melhoramento dos Bairros, bem como os jornais da região que circulam neste município. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de julho de 2016. Aguinaldo Alves de Araújo, vereador do PDT. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Concedo a palavra ao vereador Severino Tarcísio da Silva Doda, que ainda dispõe de 5 minutos e 37 segundos para a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, após a construção e inauguração do novo viaduto no Jardim Casqueiro, ligando o centro Cubatão, o trânsito na Avenida Brasil para acesso à alça do referido viaduto, principalmente no sistema Cubatão, se transformou num verdadeiro caos. A instalação de uma rotatória na esquina da Avenida Nossa Senhora de Fátima com a Avenida Brasil, bem como a instalação de um semáforo no final da Avenida Brasil com a Marginal Anchieta, é de extrema necessidade e urgência, visando minimizar o problema de trânsito, congestionamento e possíveis acidentes naquele local.
Inclusive, os moradores do bairro Jardim Casqueiro e adjacentes correm sérios riscos de atropelamentos, acidentes contínuos naquela localidade. Diante do exposto, tendo em vista a urgência e necessidade do pedido, requer ouvido do plenário e cumpridas as disposições regimentais, requer-se oficia o DR, a senhora prefeita municipal e a concessionária Ecovias, solicitando as seguintes informações e providências. 1. Qual órgão público ou concessionário de serviço público é responsável pela instalação do semáforo naquela localidade, final da Avenida Brasil com a Marginal Anchieta? Que a Prefeitura Municipal de Cubatão instala em caráter de urgência uma rotatória na esquina da Avenida Brasil com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Em caso positivo, qual o tempo estimado para a instalação do referido semáforo no local indicado? Requer remeter a este Poder Legislativo cópia acima solicitada, respeitando a Lei Federal 12.527 de 2011, especialmente o inciso 1, artigo 32, devidamente assinado. Em discussão. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Doda, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, é público e notório o absurdo naquele viaduto do Jardim Casqueiro, a forma a qual se encontra as reclamações dos munícipes, inclusive ainda hoje, conversando com alguns munícipes no próprio posto daquele bairro único que se encontra naquele bairro, aquela comunidade reclamou, várias pessoas reclamaram, inclusive foi objeto de abaixo-assinado, e é cotidiano passar ali no dia a dia, nobre vereador César, o risco, quando a gente passa naquele espaço solicitado da rotatória e vai adentrar a referida Anchieta para chegar próximo ao viaduto, que é uma distância aproximadamente de mais de 2.000 metros, você vem de encontro quem desce o viaduto do Casqueiro, que vai para Santos, quem vem de Santos, e cruzar no meio dessas duas situações. Então, é um absurdo, e a urgência, a necessidade, e parece que as pessoas esperam acontecer tragédias, acidentes, perdemos vidas para poder realmente realizar uma melhoria tão urgente e tão importante para todos nós, né? Porque não precisa morar no Casqueiro para ser obrigado a passar ali. Todos nós que vamos a Santos pelo viaduto Casqueiro, todos nós a gente que vem do Casqueiro, é obrigado a cruzar aquele espaço citado aqui neste requerimento. Então eu espero que saibamos, em caráter de urgência, se é responsabilidade do DR ou da Ecovias ou da municipalidade que, se assim o quisesse, poderia entrar em contato e através de uma parceria, instalar aquele semáforo, ou instalar também essa rotatória na Avenida Nossa Senhora de Fátima, esquina com a Avenida Brasil, que já ajudaria muito. Então, estamos aqui preocupados com a segurança, vida e bem-estar das pessoas. Então, conforme solicitado, estamos aqui apresentando este requerimento de vital importância para toda a comunidade do Jardim Casqueiro e para toda a comunidade da nossa cidade e quem estiver na nossa cidade que precisa cruzar naquele espaço que se tornou tão perigoso, mas muito perigoso. Quem passa por ali sabe do que estamos falando, vereador César. Por isso eu espero a aprovação deste requerimento e eu espero que o mais rápido possível seja instalado o semáforo naquele local para assim evitar possíveis acidentes e possíveis perdas de vidas ali, porque vai acontecer e nós estamos muito preocupados, ouvimos os munícipes e estamos fazendo nosso papel. E espero que o município também faça o seu papel e instale uma rotatória na Avenida Brasil com a Nossa Senhora de Fátima, que aquele espaço é de caráter de urgência a instalação de uma rotatória. Antecipo meu voto, senhor presidente. Continua em discussão. A palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, telespectadores da TV Câmara que nos acompanham, eu antecipo o meu voto favorável e acho que isso soma uma série de iniciativas que já estão sendo tomadas para a questão do viaduto. Eu mesmo entrei no Ministério Público, não sou muito a favor da judicialização dessas questões,
mas diante das inúmeras negativas que ocorreram do DER e principalmente na reportagem da TV Tribuna, onde o DR colocou que não teria condições ou não teria a ver com aquela situação, infelizmente esse foi o recurso que restou. Mas acho que o requerimento do nobre vereador Doda soma-se a uma série de iniciativas, inclusive ontem na Someca, a Sociedade de Melhoramentos do Casqueiro, mais uma vez teve uma reunião com a participação de lideranças de bairro, a Simone Tenório, Toninho Vieira, entre outros, que procuram aí uma solução. Na verdade, a gente tem uma série de soluções em cima dessa questão apresentadas tanto pela comunidade, técnicos da prefeitura e mais o CREA, a OAB, enfim, uma série de entidades já colocou algumas medidas, como por exemplo, abrir a outra entrada do Casqueiro para desafogar um pouco o trânsito. Afinal, o Jardim São Manuel tem duas entradas exatamente iguais e que não há, então, qualquer problema técnico para que se abra aquela entrada e desafogue um pouco o trânsito. E aí temos que estudar as sugestões, as viabilidades técnicas de se colocar lá semáforo, rotatória, conversar com o DR, com a Artesp, para que a gente possa encontrar uma solução. Como bem disse o vereador, ali está muito perigoso realmente, a situação, o trânsito é caótico, muitas vezes você ao subir no viaduto há um problema de visão ali, de placa, de dúvida das pessoas que não conhecem aquele trecho. Eu já vi caminhoneiro no meio da pista, ali quase entre uma pista e outra. Tivemos motoqueiros que entraram na contramão, um caminhoneiro que entrou na contramão do viaduto à noite. Então, uma colisão frontal ali, ela é extremamente prejudicial. Então, nós temos que realmente buscar unir esforços para encontrar as melhores soluções técnicas para que a gente possa ter um viaduto adequado à sua função. Foram feitas inúmeras propostas, reuniões públicas, e a gente conta e espera que o DR esteja sensibilizado para poder atender essas questões, atender e fazer mudanças ali, as mudanças necessárias para que a gente consiga. Houve reclamações, inclusive, como o vereador citou, do posto de gasolina, da inversão das mãos ali, do próprio SAMU, que fica ali naquela região. Então, nós temos ali uma série de problemas e temos que buscar soluções. Parabenizo aqui a toda a sociedade que está buscando isso, a Sociedade de Melhoramentos do Jardim Casqueiro, Parque São Luís, que está tentando já há muito tempo essa audiência aí, também a Prefeitura está tentando, e a gente espera que em algum momento a gente encontre uma solução e pedindo apoio aqui também da Câmara para que a gente se une em torno dessa questão para buscar uma solução para o viaduto, para o novo viaduto Jardim Casqueiro. É só isso. Continua em discussão, em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, senhores vereadores, os moradores do caminho 2 na Vila Natal, na cidade de Cubatão, solicito que seja arborizado, plantado gramas, colocado playgrounds, bancos no local denominado sob as torres, entre o caminho 2 e os prédios da Vila Natal. Cabe dizer ainda por oportuno que o local acima citado encontra-se totalmente abandonado, além de servir para proliferar todos os insetos peçonhentos possíveis, até carcaça de veículos, encontra-se abandonado naquele local. Com as melhorias acima, além de deixar o bairro mais bonito, estará evitando a proliferação de animais peçonhentos e possíveis doenças aos moradores do bairro. Aguardamos a atenção deste poder público no sentido da implantação de arborizar, plantar gramas, colocar playground, bancos, local denominado sobre as torres, entre o caminho 2 e Vila Natal. Diante disto, requer a mesa da Câmara seja expedido ofício à Excelentíssima Senhora Prefeita, solicitando que a mesma determine o setor competente da municipalidade a adoção de medidas urgentes visando arborizar, plantar gramas com playgrounds e colocar bancos no local denominado sobre as torres, entre o caminho 2 e os prédios da Vila Natal, devidamente assinado. Em discussão. As palavras, presidente.
A palavra, vereador Doda, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, está acabando este mandato e a prefeita perdeu uma grande chance de deixar naquela comunidade que cresceu muito, Caminho 2, Vila Natal, um espaço de lazer para aquela comunidade que há tanto reclama e solicita esses espaços para as crianças do bairro. E já foi pedido por inúmeras vezes, desde 2009, e em momento algum foi dado atenção por parte da administração. Se fosse só naquela parte do Caminho 2, quem conhece o Caminho 2, os prédios da Vila Natal, sabe de onde eu estou falando. Se fosse só ali, eu ainda ficaria quieto, falava, poxa vida, a cidade, as coisas aconteceram, menos aqui no Caminho 2. Mas o problema é que foi a cidade inteira, que não sequer a prefeita deixou um legado de dizer, olha, construímos lazer para deixar para a comunidade, para as crianças, um espaço para brincar, um espaço pelo menos para brincar. E aquele espaço, desde 2009, a gente vem apresentando requerimentos, e como eu sempre digo aqui, enquanto estiver o último dia de mandato aqui, estaremos fazendo o nosso papel, cobrando o melhor para a cidade, cobrando o melhor para a nossa população. E é uma antiga reivindicação daquela comunidade, essas melhorias naquele espaço, uma comunidade que não tem uma área de lazer naquele espaço, não tem para as crianças da comunidade, mas mesmo assim, a prefeita perdeu uma grande chance de deixar ali naquele espaço um espaço de lazer para as crianças, né? Oxalá que a segunda parte do Anilinas fosse feito, né? Mas seria mais ou menos um gasto de 30 milhões, né, como foi gasto na primeira, e ficou aquilo que está ali. Né? Porque gastar 30 milhões e deixar o que deixou no Parque Anilinas é de nem se citar, né? É nem de se mencionar em determinada fala, né, não, vereador César? Porque realmente a nossa população sofre, basta andarmos na cidade e ver a situação do lixo, da greve do lixo. Não é nem greve, é uma cobrança daquela prestadora que alega não ter recebido seus valores. Estamos aqui a cidade, toda a nossa cidade realmente jorradas de lixo por todos os lados. Parece aquele ditado que a gente falava de uma ilha cercada de água por todos os lados. É uma verdadeira situação, realmente, a questão do nosso lixo na cidade. Mas é assim, quando se governa de costas, vereador César, quando não se tem planejamento, quando não se tem nenhum tipo de propostas voltadas para atender, de fato, a comunidade e a população, é isso que a gente vê com o nosso lixo, é isso que a gente vê com os playgrounds das nossas crianças, um espaço de lazer. Chega o final de semana, você não vê uma pracinha. A molecada chega no Parque Anilinas tão badalado aí, e outro dia eu fiz questão de sentar no banquinho lá no Parque Anilinas, fiquei olhando, falei, gente, eu não estava errado não, quando eu sempre falava que antigamente era muito melhor do que da forma como ficou, com gasto de 30 milhões. Nós estamos falando de 30 milhões, não estamos falando de 30 mil reais, estamos falando de milhões. Aquilo tinha que ter realmente, tinha que ser algo de ponta, como sempre falamos aqui. E o que é que a gente vê? Um teleférico que sai do nada a lugar nenhum. Infelizmente, é essa a nossa governabilidade local. Mas eu não poderia deixar de registrar mais uma vez esse tão importante requerimento para aquela comunidade do Caminho 2, Vila Natal, que para a prefeita que não anda na cidade, pode não ser muito, mas para aquela comunidade que mora na Vila Natal e no Caminho 2, é muito, mas muito importante. Por isso, prefeita, volto a dizer mais uma vez, a senhora perdeu uma grande chance de deixar o nome registrado nessa cidade. E, pelo contrário, deixou ao contrário, como uma falta de competência para administrar e uma falta de competência de todas as formas, a gente pode dizer. Porque não deixar um legado e sequer uma praça, realmente nós temos que registrar.
antecipo meu voto e agradeço os demais pares pela aprovação dos meus requerimentos. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, quero aqui dizer que sou favorável ao requerimento, que as áreas de lazer realmente elas são extremamente importantes para todos os bairros. Eu só queria fazer aqui algumas lembranças. A gente, quando assumi em 2009 o atual governo, o Parque Anelinas ele estava fechado. Ele não funcionava. Eu tive recentemente, domingo, estava no Parque Anelinas, porque teve um evento da Cara do Brasil, já queria parabenizar aqui os empreendedores afros, e dizer que tinha pelo menos lá umas 1.000 a 2.000 pessoas, crianças brincando, pessoal vendendo, agora tem também a loja do Fundo de Solidariedade, que tem o brechó, tem iniciativas de empreendedorismo que são importantes na crise e que se tornou um equipamento importante da cidade. É claro que tem coisas que precisam ser melhoradas e aperfeiçoadas, isso eu não tenho dúvida. A gente teve também o campeonato de skate na pista e ali tem algumas reivindicações dos skatistas para melhorar o espaço. Nós só queria lembrar que em 2008 esta cidade não tinha nenhum cinema e a partir de 2000 e da reforma do Parque Anelinas, a cidade passou a contar com 2 salas de cinema que muita gente dizia que ia fechar em menos de 2 anos e elas estão aí abertas até hoje, movimentando um equipamento que não existia na cidade, que é a questão do lazer. Quero dizer que o conceito da Praça da Cidadania, na Vila São José também, né, as primeiras academias de idosos que também foram criadas e algumas de outras melhorias. Também lembrar que playgrounds não são só nas praças e nos locais, também nas escolas. Em 2009, quando nós assumimos, praticamente as escolas não tinham nenhum playground. E se você passar ali no parque, na UME Amazonas, para todo mundo ver, aliás, hoje é possível ver as escolas, o que antes eram cobertas por enormes muros, se você passar ali na UME Amazonas, você vai ver um playground, você vai ver em outras unidades também os playgrounds, e algumas ainda precisam de instalação. Então, a gente... vou usar uma palavra que foi usada, o afã de criticar, às vezes, quer tirar tudo de bom que foi feito. É claro que nós estamos num momento difícil, de crise, mesmo assim, ainda há mais uma nova praça de lazer a ser entregue, que é na Avenida Beira-Mar, um campo de grama sintética, uma quadra de areia, com equipamentos de playground e também de academia da terceira idade, que será entregue. Então, mesmo com a crise e com as restrições que todas as cidades estão passando. E claro que existem muitos lugares que precisam ainda de investimento, porque ao longo de muitos anos nessa cidade, pouco investimento foi feito, e se tivesse sido feito em todos os outros governos anteriores, nós teríamos uma situação bem melhor em Cubatão. Mas, infelizmente, agora nós temos que olhar para frente e administrar com todas as dificuldades que se encontram, os desafios que estão colocados para os municípios, para que a gente possa aí efetivar uma ideia que é cada bairro ter sua área de lazer, seu playground, sua quadra esportiva, bem cuidada e com manutenção. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. A palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, gostei da última fala do vereador Fábio, quando ele falou, precisamos agora olhar para frente. Concordo plenamente com Vossa Excelência, porque olhar para trás nunca mais.
Mas nunca mais. Falar em olhar para frente, quando a gente fala um Parque Anilinas, um gasto de 30 milhões, parece até que 30 milhões para esse povo é 30 mil, é uma coisa irrisória, vereador Ivan. 30 milhões! O que isso significa em termos de construção, de verdade? O que foi construído ali para apontar um gasto real de 30 milhões, de apontar realmente uma transformação real de 30 milhões? Será que é o grande orgulho um teleférico que gastou em faixa de 5 milhões, que sai do nada a lugar nenhum? Será que é esse o grande orgulho? Porque apresentar o Parque Anilinas em uma cidade que não tem outras diversões, que a nossa população é obrigada a ir para o Parque Anilinas, porque não tem sequer uma praça, como nós estamos pedindo aqui, no bairro de Caminho 2 de Vila Natal. É lógico, se quiser se divertir, tem que ir para lá mesmo, porque não tem outro lugar. Mas quando chega ainda no parque de 30 milhões, a gente ainda percebe que falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, é uma observação, nosso vereador Fábio, que a gente faz, que é importante lembrar. Lazer, estamos aqui defendendo. Lazer precisa ter para a nossa comunidade. Mas quando a gente vê um lazer com um gasto desse porte, com um gasto desse montante, realmente nos chama muita atenção. E a gente que anda na cidade, a gente sabe que essa sua fala tem que ficar eterna mesmo, marcada na nossa mente. Precisamos olhar mesmo para frente, que realmente olhar para trás é complicado. É complicado respirando este ar que a gente respira da nossa cidade e acompanhando o descaso, como a gente vem acompanhando desse desgoverno que se imperou aqui por 8 anos, que a população com certeza espera que não volte nunca mais. Eu volto a falar, senhor presidente, antecipo meu voto. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, eu, como historiador e como uma pessoa que sempre pensa que a gente tem que superar todas as dificuldades, eu sempre vou falar que tenho que olhar para frente, porque os desafios para um gestor público estão colocados e a gente precisa encarar os desafios com propostas, com ideias, porque só críticas não constroem, só críticas não fazem a diferença, só falar mal não resolve o problema. É preciso mais que isso, é preciso pensar soluções, é preciso buscar caminhos, é preciso encarar as alternativas, porque falar mal é simples. Agora, a gente se depara com um momento econômico difícil. Essa semana o ICMS do município, ele foi de R$ 2.912.081,83, com uma compensação financeira de R$ 103.620. Ou seja, é um recurso que a cidade, e na outra sessão falar em planejamento, dizendo, porque algumas pessoas gostam de colocar palavras na minha boca, dizendo que eu critiquei o planejamento, de forma nenhuma. Existem excelentes técnicos no planejamento nosso, mas não existem mágicos e nem adivinhos. Ninguém poderia adivinhar que a Usiminas iria fechar seu alto forno 1 e 2, até porque a própria Usiminas, em 2005, investiu 160 milhões na reforma do alto forno 2. Uma empresa que investe 160 milhões, você não imagina que ela vai fechar o seu alto forno, né? E a briga societária entre os acionistas da Usiminas acabou levando isso. Quando eu digo que a gente tem que olhar para frente, é que a gente tem que olhar soluções, que a gente tem que olhar o que nós vamos fazer com este novo cenário que se apresenta para os municípios, para os estados, para o governo federal. Como é que nós vamos lidar com essa situação?
Como é que nós vamos resolver os problemas? Como é que nós vamos encarar esses desafios? Isso é olhar para frente. Não significa que nós não vamos olhar o passado. Aliás, eu como professor de história, o passado ensina muito. Ensina a gente olhar os acertos, ensina a gente olhar os erros, ensina a gente a muita coisa que a gente pode fazer e a gente pode construir. Então, eu acho que agora é momento da gente unir as forças para buscar soluções, trazer ideias, trazer sugestões para que a gente possa, de fato, melhorar a vida do povo cubatense e de todas as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Encerrei meus trabalhos. Tendo em vista o encerramento da apresentação dos trabalhos do vereador Doda, o próximo orador inscrito é o vereador Ademário da Silva Oliveira, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Convido o vereador César Silva Nascimento para ocupar a primeira secretaria e aí o vereador Jair Ferreira Lucas para ocupar a segunda secretaria. Com a palavra, vereador Ademário, na apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, informação para todos é um direito básico e, nesse contexto, ressalta a importância da internet nos dias atuais. Nesta toada, a disponibilização à sociedade e acesso à informação necessária, mas uma comunicação efetiva que possibilita a formação de uma cultura digital através de um conceito atual denominado cidade digital. Imprescindível, portanto, a promoção de ações de democratização ao acesso a esse modelo digital, bem como a execução de ações que garantam a efetividade da comunicação social. Proporcionar acesso aos dados necessários para atender às demandas da sociedade é, além de comunicar, e sim educar, induzir o desenvolvimento local. A inclusão é cultura digital e é a base de promover uma nova dinâmica social de participação popular e desenvolvimento. Destaque, a informação do RG, Rede de Internet Gratuita, no município de Cubatão, é de essencial importância e pode se dar por meio de parcerias e ou concessões da Prefeitura a instituições que possam oferecer equipamentos, infraestrutura e serviços necessários para que o projeto funcione. Sugere-se, então, que, além de uma rede de internet gratuita, seja criado um portal de comunicação, que será o principal site da rede de cidade digital, e qual reunirá as mais diversas informações e serviços para serviço cidadão e entidades. O referido portal apresentará canais voltados exclusivamente para notícias, informações turísticas, locais de acesso e sinal do Wi-Fi, gastronomia e compras, que será conteúdo que irá promover o município da internet. Assim, face ao exposto, requer observadas as formalidades regimentais e ouvido do plenário, a expedição de ofício à excelentíssima senhora prefeita municipal, a senhora Márcia Rosa de Mendonça Silva, para que sejam tomadas as providências cabíveis no sentido de elaborar projeto para a implantação de uma rede de internet gratuita e um portal de comunicação no município de Cubatão. Requero ainda que do deliberado seja dada ciência das sociedades de melhoramento dos bairros da cidade, bem como jornais, rádios e região e imprensa regional. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de julho de 2016. Vereador Ademário. Em discussão. Com a palavra, vereador Ademário, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento vem de encontro, informar a excelentíssima senhora prefeita a necessidade, porque hoje você está conectado à rede mundial de computadores, não se trata apenas, como outrora, entretenimento. Se trata de avanços, você se comunicar com as pessoas, você criar uma network, e através desses avanços, essa rede social facilita muito, até mesmo na procura de emprego, ali você tem uma certa facilidade.
E a rede também tem acesso hoje, por exemplo, ao aplicativo WhatsApp, onde você se comunica com parentes distantes, né? Porque às vezes a comunicação ficou muito acessível, né? E você ainda tem meios de fazer ligações gratuitas, quando você tem o Wi-Fi disponibilizado. E a gente vive numa cidade, talvez uma das poucas cidades do estado de São Paulo, que anda na contramão do desenvolvimento. Nós poderíamos termos acesso fácil, acesso para melhorar a vida das pessoas. Nós ainda temos uma cidade que, com todas as riquezas do polo industrial, não conseguiu teletransportar para as riquezas e o bem-estar social de vivência prática das pessoas. As pessoas ainda vivem em condições subhumanas, né? As pessoas ainda vivem em palafitas, ainda não temos acesso a alguns bens de consumo, não temos acesso a algumas modernidades. Cabe ao poder público, obviamente, não na condição paternalista, mas na condição de fomentar essas discussões, buscar parceiros, né? Parcerias públicas-privadas, justamente para tentar facilitar a vida das pessoas. O que a gente coloca muito que é um governo que não gosta de gente, né? Porque uma cidade com 127 mil habitantes, pessoas ainda morando em condições sem saneamento básico, sem infraestrutura, sem pavimentação, haja vista a Vila Esperança, a Vila dos Pescadores, e o governo não consegue, através de políticas públicas, facilitar a vida de ninguém, só complica. A cidade vizinha aqui, vereador Ivan Santos, você toma um ônibus, você tem Wi-Fi, você tem ar-condicionado. Dá a impressão, uma cidade que está a menos de 15 minutos, parece que você sai para uma cidade vizinha, você está em outro mundo. Você volta para Cubatão, você tem esse retrocesso. Sexta-feira, eu vi um pneu do ônibus da Translide sair ali pela aquela curvinha da Vila Natal. O ônibus parou, o pneu foi parar quase na escola do Projeto Crescer, né? E essa é a empresa de ônibus moderna, né, que o PT se orgulha, né, dizer que trouxe a modernização. A acessibilidade não funciona, né? Cobram, por exemplo, do transporte alternativo, com imposição de multas, e a empresa que deveria ter não tem. Então, não tem nada de moderno. E a gente fica triste, por exemplo, se é uma empresa moderna, que a municipalidade obrigue, né? Obrigue, por exemplo, a Wi-Fi, né? Onde as pessoas possam ter acesso, porque tomam ônibus. Dentro do ônibus com a rede mundial de computadores, a pessoa já vai se comunicando, facilitando sua vida, de repente já planejando o seu dia, e a gente vê que é um retrocesso, e as pessoas ainda conseguem vir aqui e dizer que tem orgulho da cidade que vivemos. Então esse requerimento vem de encontro, informar a senhora prefeita, que tem parcerias com o governo do estado, governo federal, custos pífios, só precisa ter a boa vontade. A implantação nos ônibus também tem custos pífios, precisa apenas ter a boa vontade. Eu acho que, através desse requerimento, é um grande momento para se proporcionar o bem-estar, né, das pessoas que vivem na nossa cidade, e eu tenho certeza que a senhora prefeita acatará e pensará em alternativas para trabalhar e melhorar a vida das pessoas. Continua em discussão, em votação. Em votação, com a palavra, vereador Ademário, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, apenas para finalizar, que também, através das redes mundiais de computadores, as pessoas podem ter acesso, né, aos nossos parques, a gente pode ter acesso com aplicativos, por exemplo, o Parque Anilinas. Nós precisávamos ter aplicativos das suas atividades diárias, de final de semana, facilitar a comunicação na comunidade, as pessoas saberem quais são as apresentações. Eu vi que o segmento afro fez uma apresentação e as pessoas se comunicavam de boca, né? Olha como nós estamos na contramão do desenvolvimento. Hoje a prefeitura poderia desenvolver aplicativos, comprar, justamente para facilitar a vida em sociedade, as pessoas terem informações precisas. Infelizmente, isso não acontece. E um gesto simples, que não tem um custo relevante, mas para se fazer isso, precisa governar para as pessoas, precisa gostar de gente, né? Precisa governar para que as pessoas se sintam bem. Mas, infelizmente, é uma característica que não tem nesse governo. Por enquanto é só, senhor presidente. Continua em votação. Em votação, com a palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, eu antecipo aqui meu voto favorável e
dizer o seguinte, que nós teremos uma nova licitação para a questão dos ônibus, que prevê já essa questão do Wi-Fi, né, nos nossos novos ônibus. Queria só pontuar uma coisa. Como eu falei, às vezes parece que a gente apaga a história e quer mudar as coisas. Em 2009, nós tínhamos um sistema de transporte extremamente precário e mal avaliado pela população. As primeiras pesquisas IPAT e PAT, elas apontavam que um grande acerto do governo foi a mudança do transporte, inclusive com os indicadores bastante elevados e sem tirar o transporte alternativo, que era uma solicitação também dos alternativos, que os sistemas se mantivessem juntos. Além do que, a volta das cobradoras, que é importante. As outras cidades não têm cobradoras. Estamos falando aqui em torno de 145 vagas, aproximadamente, de empregos, principalmente no momento crítico. E lembrando a nossa deputada, que já faleceu, Maria Lúcia Prandi, que essa era uma das grandes bandeiras dela, e que inclusive ela condenava a dupla função que existe hoje ainda nas outras cidades, do motorista que cobra e acaba também fazendo o papel de cobrador e de motorista. Então isso era uma solicitação que foi atendida e até hoje é mantida. Com relação aos canais de informação, a gente tem o Facebook da Prefeitura, ele traz toda a programação cultural, e agora também no site da Prefeitura, no cubatãosp.gov.br, todos os eventos que acontecem na cidade também estão à disposição. Agora existe uma restrição eleitoral, né? Algumas cidades como Santos, Cubatão, Guarujá, optaram por reduzir as comunicações e as notícias nos seus sites para evitar qualquer questão que dê problema com a legislação eleitoral. Mas o Facebook da Prefeitura, ele é o do segundo mais curtido na Baixada Santista, só ficando atrás da Prefeitura de Santos, que é justificável pelo número de habitantes que Santos possui, que é muito maior que Cubatão. Então, lá você encontra todas as informações, eventos, fotos, atividades esportivas. Falando em esporte, queria parabenizar aqui os nossos atletas e a Secretaria de Esportes por ter conseguido manter aí Cubatão na primeira divisão dos jogos. E é só isso, senhor presidente. Continua em votação. Em votação, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, eu confesso que realmente a gente escuta algumas falas e às vezes faz alguma interpretação que precisamos falar, né? Eu já quero aqui antecipar o meu voto favorável ao requerimento apresentado pelo vereador Ademário, mas eu não poderia deixar de fazer uma observação quando o novo vereador Fábio fala que é professor de História. Eu estava ali imaginando, ainda bem que não é professor de matemática, né? Porque tentaram, não conseguiram, tentaram buscar soluções, não conseguiram. Até agora calcularam e nada. E a história que a gente tem acompanhando aí, né, não é muito boa para contar dos últimos 8 anos. Basta olharmos no retrovisor, como o próprio munícipe falou. Olha, anda na cidade e a gente vê o lixo como se encontra na cidade. Olha para a nossa saúde e a gente vê a nossa saúde como se encontra. Olha para a nossa educação e a gente vê a nossa educação como se encontra. Olha para a obra na cidade, o esporte, como foi citado aqui, e a gente vê como se encontra a nossa cidade. Então, ainda bem que é de história e não de matemática. Antecipo meu voto. Continua em votação.
Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, a vereadora Demário na apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, sabemos que a saúde é um direito de todos e dever do município, que deve oferecê-la de forma gratuita e de boa qualidade, visando atender a necessidade de cada cidadão. Observadas as formalidades regimentais e o vídeo do outro plenário, à disposição da excelentíssima senhora prefeita, senhora Márcia Rosa de Mena Silva, para que preste as seguintes informações. Quanto o município de Cubatão recebeu de recursos federais e estaduais para a área da saúde nos anos de 2013 a 2016, informar as finalidades desses recursos. Requer devido aos reclames da população e usuários como um todo, a adoção de medidas urgentes pela atual administração para a solução de problemas e ainda que, do deliberado, seja dado ciência à sociedade de melhoramento dos bairros e imprensa da região. Sala Dona Helena Melete Cunha, 19 de julho de 2016. Em discussão. Com a palavra, vereador Ademário, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, apresento esse requerimento na tentativa de trazer informações cristalinas a todos os cidadãos e cidadãs, não só, obviamente, os usuários, mas também aqueles que trabalham, que dependem do hospital em pleno funcionamento. Aliás, são mais de 500 funcionários e entendemos que hoje, nesse exato momento, as coisas se normalizaram, mas também como medida paliativa, porque, como já foi aqui colocado por diversas vezes pelo governo, a crise financeira, então é mais do que declarado que não se sabe, é incerto o pagamento do próximo mês, aliás, não só do pessoal da ProSaúde, como Mar, Visama, Pursan, enfim, como um todo. A cidade está literalmente quebrada por falta de gestão, obviamente atribuir só a crise não é apenas isso, e o requerimento vem de encontro porque existem várias informações distorcidas. Só um minuto, senhor presidente, vamos ouvi-la ali, que acho que ela está com necessidade de falar. Diga. Solicitamos a colaboração da munícipe para o prosseguimento da sessão e dar oportunidade para o vereador fazer suas colocações. Muito obrigado pela compreensão. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ademário, na apresentação dos seus trabalhos. Obrigado, senhor presidente. A democracia tem que ser respeitada. As pessoas querem falar e tem que deixar falar. Não pode, obviamente. Parece que surgiu uma nova necessidade. Esta presidência solicita a colaboração dos munícipes para a questão do andamento da sessão, pedindo sempre a colaboração, compreensão. Bom, com a palavra, a vereadora Ademário. Obrigado, senhor presidente. Então, nos últimos dias, a pauta mais relevante discutida, não só aqui no parlamento, como na cidade inteira, foi justamente, vereador Ivan, a questão do hospital. Que, aliás, queria aproveitar aqui a oportunidade, cumprimentar todos engajados na luta, que foram para as ruas, que protestaram, os sindicatos, as pessoas do bem, aqueles que efetivamente estavam imbuídos em ajudar naqueles momentos mais difíceis, realmente quando o braço do poder público os abandonou literalmente. Então, parabenizá-lo porque foi através de vocês, da sociedade civil organizada, as pessoas se organizaram, foram para ruas, repudiando as ações políticas, embora muitos tentam, às vezes, se aproveitar do movimento, mas a sociedade entendeu e os cidadãos do hospital acabaram sobressaindo. Aliás, nesse sentido, nós tivemos uma audiência onde participaram 8 vereadores, e, pasmem, é que foi filmado, mas por uma questão de respeito, não se trouxeram aí à tona. Mas, vereador Ivan, naquele momento, nós estávamos no Palácio do Governo do Estado, do PSDB, e esperava-se que as discussões fossem mais acirradas entre PT e PSDB, E E foi o contrário, foi uma surpresa para todos, não foi o que nós vimos. Foi uma discussão
de baixo calão. Infelizmente, a cidade de Cubatão, no Palácio do Governo do Estado, mal representada, sem moral, foi pautada a reunião por grandes discussões, apontamento, acusações, e ficou assim, a gente sai de lá entristecido, porque essa imagem que a gente passa dá a impressão que nós ainda não somos uma cidade civilizada, lamentavelmente. Mas, por outro lado, a administração não consegue apontar os dados com precisão. Para vocês terem uma ideia, até o primeiro semestre de 2016, foram investidos na saúde 12 milhões do governo federal e do governo do Estado. Claro que não foi direcionado só para o hospital, o sistema de saúde como um todo, né? Mantendo o sistema como um todo. Então, essa auditoria que nós apelamos, que o Ministério Público também apelou, o governo do Estado, vem justamente para estancar os gargalos e trazer transparência para todos. Porque mesmo que o parlamento, vereador Doda, exerça o seu papel de fiscal, as peculiaridades e as pegadinhas de gestão, só através de uma auditoria com conhecimento específicos, auditores, pessoas profissionais da área, pode pegar justamente as peculiaridades. Para vocês terem uma ideia, o relatório apresentado aqui, coloca lá que foi realizado 300 exames de próstata. 300. São dados impossíveis, você tem que pegar todos os nomes, se não tem nomes repetidos, se não tem pessoas falecidas no meio, porque se paga a fatura de 300 exames. Será que efetivamente esses 300 exames foram realizados? Então, uma auditoria vem de encontro justamente buscar todas as informações para que se pegue abusos ou maus gestores dos recursos públicos, principalmente numa área que se trata de salvar vidas preventivamente. Então, o requerimento, peço a compreensão de Vossa Excelência na aprovação, vem justamente para que a senhora prefeita esclareça aonde efetivamente foram gastos os 12 milhões no primeiro semestre do ano de 2016, numa saúde como um todo. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Em votação, com a palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, eu queria aqui dizer que nós cumprimentar todos os vereadores que foram na audiência com o deputado Samuel Moreira, que não é deputado, agora é secretário, continua deputado federal, mas é secretário da Casa Civil. Acho que foi uma boa iniciativa para que a gente encontrasse ali soluções. Eu encaminhei um documento, os vereadores fizeram sugestões para que a gente junto buscasse aí recursos do governo estadual para o nosso hospital. Também eu encaminhei a sugestão da questão do Condesb, nós temos recursos lá, e não só a nossa cidade, mas outras cidades também, para que esses recursos pudessem ser liberados em caráter de urgência, para que a gente garantisse aí mais recursos para o hospital. Eu entendo que ações como essa, que a gente encaminha o diálogo e busca soluções, são extremamente importantes para enfrentar esse momento de dificuldade. A crise, ela não atinge só a cidade de Cubatão. O próprio secretário de governo falou da questão da construção de AMES no estado de São Paulo, e que estas AMES, elas estão prontas, mas elas não têm como ter o custeio, os funcionários. Ou seja, elas estão construídas, mas ainda não podem funcionar. Por quê? Porque a crise atinge a todos. A questão do problema da situação econômica, é por isso que eu falei tanto da questão da gente abrir mais um hospital na região, sem a gente cuidar dos que já existem. Cuidar do Santa Amaro, da Santa Casa, do Hospital Municipal de Cubatão, de todos os nossos hospitais que já existem e que já estão em funcionamento e que precisam de ajuda sim. Neste momento, todos precisam. Basta você abrir o jornal, você vai ver problema do anestesista no Santa Amaro, problema na UPA de Santos, problema não sei aonde. Então, todos estão precisando de ajuda e é por isso que a gente precisa, junto ao governo estadual e
e municipal e federal buscar recursos para que a gente consiga, né, ajudar as cidades. Como o nobre vereador Ademário falou em democracia, eu apresentei um projeto, talvez, vereador, para a gente saciar essa vontade das pessoas falarem, que é criando a tribuna livre aqui na Câmara, que as pessoas possam, desde que cadastradas e com tema, né, há regras também, que até para exercer a democracia a gente precisa de regra, para a gente poder abrir a palavra aqui também para os munícipes. Obrigado. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, quero antecipar meu voto pelo recolhimento antecipado precoce do vereador Fábio Inácio, mas já voto favorável para que abra a tribuna livre, para que todas possam falar, externar suas opiniões, que democraticamente isso é importante. Agora, ainda em relação ao hospital, claro, nós estamos antenados, preocupados, aguardando aí ansiosamente, né, o resultado do desfecho dessa auditoria. Acho que só através da auditoria nós possamos ter embasamento técnicos, justamente se a gestão, né, do hospital tem sido feita com excelência, se há desvios de conduta, desvios de recursos. Então, eu sou totalmente favorável que a gestão pública deva ser auditada constantemente. Aliás, é uma promessa que esse governo acabou não realizando. Eu lembro quando era gerido pela ProSaúde, no governo anterior, aqui se discutia muito, né, que a saúde estava um caos, estava na UTI, né? Eu lembro que o secretário, o ex-secretário, acho que era o Dr. Paiva, era malhado constantemente. Bastou esse governo entrar para todo mundo sentir saudade do anterior. E se a ProSaúde era a empresa que tinha todos esses apontamentos do ponto de vista de supostas irregularidades, em qualquer governo sério do mundo, se eu apontei as críticas, ao assumir o governo, eu tenho que pegar esses contratos sob suspeitas apontados por mim e auditar. Tem que fazer uma auditoria justamente para ver onde estão todos os erros. Porque quando se tinha a palavra aqui, era fácil, né? Apontava, gritava, esperneava. Lembramos muito daquele estilo, né? Che Guevara, com boina, etc. e tal. Bastou ganhar as eleições que as práticas, o discurso era incompatível com as práticas administrativas, né? Porque deveria se auditar a ProSaúde, né, vereador Ivan? Ora, se a ProSaúde não prestava naquele momento, em 2009, por que assumiu o governo e renovou o contrato com uma empresa que não prestava? Perdeu-se a grande oportunidade, vereador Jair, de auditar, e talvez se tivessem feito as coisas como mandam as boas práticas administrativas corretas, nós não estivéssemos no caos que se encontra hoje. Porque se a ProSaúde não prestava, tiveram 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 para auditar o contrato, fazer um novo chamamento e acompanhar de perto. Mas infelizmente não fizeram, por isso que a gente vem aqui, já que comungamos das boas práticas administrativas, nós também temos que entender que falar aqui não pode ser incompatível, porque falaram, quando foram governo, fizeram tudo o contrário do que falaram. E quando o gestor público é ruim, quem padece é o cidadão do bem que está na ponta, é o pagador de imposto, é aquele que realmente recebe todos os reflexos da insanidade de um governo incompetente, senhor presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Ademário, na apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, em agosto de 2015, a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, desativou a caixa d'água número 4 do conjunto Imigrantes 2, do bairro do Poção 9, devido a inúmeras rachaduras. A mesma realizava o abastecimento do total de 3 prédios. A população que ali reside foi informada que a manutenção seria realizada no prazo de 15 dias. Durante a recente visita ao bairro, fui informado que os moradores sofrem até hoje com a constante falta d'água, pois a caixa d'água encontra-se desativada, sendo uma caixa para um total de 7 prédios.
os moradores sofrem com a situação e aguardam a liberação da Prefeitura Municipal. Assim, face ao exposto, requer observadas as formalidades regimentais e ouvido todo o plenário, a expedição de ofício da excelentíssima Prefeita Municipal, senhora Márcia Rosa de Mendonça Silva, solicitando à Prefeitura informações sobre o cronograma e execução do serviço. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à Sociedade de Melhoramento do Bairro, bem como os jornais e rádios da região, imprensa geral. Sala Dona Helena Belete Cunha, 20 de julho de 2016. Em discussão, a palavra vereador Ademário, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, é sabido por todos que o Imigrantes 1 e 2 foi um conjunto habitacional construído, um total de 940 apartamentos, e daria início à urbanização, a tão sonhada urbanização da Vila Esperança. Aliás, como digo aqui, que esse governo cometeu o maior crime social da história de Cubatão. 75% das cidades do país têm menos de 20 mil habitantes. A Vila Esperança já chega a 35 mil pessoas, morando sem condições mínimas de infraestrutura, saneamento, pavimentação, urbanização. Então a situação está assim muito difícil para aqueles cidadãos do bem que residem naquelas condições. E esse governo teve oportunidade, porque o projeto de urbanização, ele ficou quase na sua totalidade aprovado em 2008, apenas fazendo a transição para 2009, o governo atual deveria assumir e dar continuidade. Os 940 apartamentos seria para alocar as pessoas tiradas do CAIC Dom Pedro para avançar na segunda fase. Mas, infelizmente, pasmem, os 940 apartamentos estão lá, largados, boa parte invadidos, sem nenhuma infraestrutura. O governo abandonou o programa de urbanização da Vila Esperança, totalmente abandonado. O governo que não gosta de gente, porque eu duvido, se fosse um governo sério, que gostasse de gente, ou se conhecesse a realidade, a penúria em que vivem aquelas pessoas, não tivesse boas práticas administrativas para melhorar a vida daquelas 35 mil pessoas que sofrem, sangram e choram todos os dias, e são utilizadas como massa de manobra, porque em período eleitoral todo mundo aparece lá como o pai da criança, né? Porque ora alguém fez o asfalto, ora alguém construiu a creche, ora alguém construiu uma escola. É lamentável 8 anos de abandono do bairro mais denso, popularmente falando, da nossa cidade. É um crime social que fizeram com o bairro da Vila Esperança. Os 940 apartamentos, que seria o pontapé inicial, ele foi construído pela prefeitura. O governo do estado alocou 70% dos recursos, uma parceria, acho que o governo municipal entraria com 10% e o federal com 20%. No final, os 10% do governo municipal, eles não pagaram, o estado arcou com 80% e o governo federal arcou com 20%. E o que fizeram? Licitaram. Quem ganhou a licitação? A Terracom. A Prefeitura Municipal de Cubatão licitou, a Terracom ganhou. E construiu Imigrantes 1 e 2. E as pessoas, por ser um conjunto habitacional, atribuem, né, que foi a CDHU que construiu. Não, quem construiu foi a Terracom, através de um processo licitatório, construiu Imigrantes 1 e 2. As obras têm 5 anos de garantia. Essas garantias são dadas, são legais. O construtor tem 5 anos para fazer os pequenos reparos após a ocupação. Uma caixa d'água, ela está inclinada. Não sou engenheiro para condená-lo ou não, mas a Secretaria de Obras resolveu, por questões de segurança, interditá-la. A população padece, sofre, porque uma não comporta atender 7 blocos, para vocês terem uma ideia. Então o governo, a Terracom, não fez os reparos dentro do período de 5 anos, a empresa, a prefeitura, através dos seus fiscais, também não cobraram, e aí um finge que não vê, outro finge que faz, e a população está lá sofrendo, penando com a falta d'água. Então esse requerimento vem de encontro, de repente a senhora prefeita se sensibilize e cobre com veemência a empresa executora da obra para que possa fazer os reparos, para que as pessoas possam retomar suas vidas normais. Porque sem água as coisas são mais difíceis, né? Eu, como sou nordestino, vim com 10 anos de idade, o Nordeste se preparou muito mais para viver sem água. Aqui no Sudeste é difícil, né? Falta água 2, 3 horas, as pessoas ficam desesperadas. Aliás, se fica sem chover um mês no Sudeste, já é considerado seca, né? Aqui no Sudeste. O Nordeste fica 6, 7 meses
e as pessoas conseguem se virar nos 30, vereador Queixão. Então o governo precisa ter sensibilidade, precisa gostar das pessoas, precisa trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Não se pode deixar uma empresa com estrutura da Terracom construir 940 apartamentos, virar as costas, ir embora e deixar todas as famílias, vereador Fábio Moura, abandonadas naquele conjunto, onde os pequenos reparos, eu diria, os reparos necessários, obrigacionais, não são favores. Pós-ocupação, são 5 anos, a obra está em plena garantia. Então a gente faz o apelo através do requerimento, peço a compreensão dos nobres pares para que aprove e que a senhora prefeita tome providência. Só isso, presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Fábio Inácio. Senhor presidente, nobres pares, só para a gente uniformizar aqui algumas informações. Primeiro, tocando aqui no tema que é do requerimento, que é dos imigrantes 1 e 2. Às vezes aqui no parlamento fala assim, o governo não fez nenhuma casa. Às vezes fez. A gente precisa decidir. Então, está provado que o governo fez e que aquela fala de que não fez não é fato. Porque o governo de fato fez, né? O Imigrantes 1 e 2. Então, que faz parte do projeto da urbanização da Vila Esperança, que é um grande projeto dividido em 4 etapas, que começou no governo anterior, que já teve, nesse governo, os avanços das licenças ambientais que foram conseguidas. Então, não é fato que em 2008 o projeto já estava pronto. O projeto tem as licenças ambientais, que são complexas, etc. Ali, nós temos a questão da expansão do bairro, e uma vez eu falei isso, da questão da polícia ambiental, dos problemas que nós temos em relação ao congelamento das... Esgotado o horário regimental, o vereador Fábio Inácio ainda dispõe de 3 minutos e 50 segundos em discussão, e o vereador Ademário ainda dispõe de 11 minutos e 14 segundos para concluir a apresentação dos seus trabalhos. Agradeço ao vereador Jair Ferreira Lucas por ter ocupado a mesa aqui na segunda secretaria. Convido o vereador César para que ocupe a segunda secretaria e o vereador Ademário na primeira secretaria. Esgotado o horário regimental reservado ao expediente dos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à verificação de presença para prosseguimento da sessão. Há número legal, senhor presidente. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 107/2016, projeto de lei número 8/2016, autoria Ivan Idelbrando. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Adito os artigos e parágrafos que menciona a Lei Municipal número 325, de 9 de março de 1959, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Cubatão e da outras providências. Em discussão. Em votação. Em votação, com a palavra, vereador Ademário. Senhor presidente, nobres pares, só justificando aqui, até me perdoe a ausência, né? Não quero falar na sua ausência, mas ele está aqui, ao vereador Fábio Inácio. Quando a gente bate na tecla que esse governo não construiu nenhuma residência, realmente não construiu. Primeiro que o governo não põe a mão na massa. A viabilização para a construção do Imigrantes 1 e 2 foi do governo Clermont. Foi através do governo Clermont que se abriu a licitação, os recursos vieram. De fato, o que a gente questiona, como pode, né? Por exemplo,
Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Aliás, o governo sempre se orgulhou do programa. Era a mola propulsora nos seus discursos das eleições presidenciais. Como pode? É inexplicável. Se tiver explicação, que venha à tribuna e consiga me convencer. Governo federal, Programa Minha Casa Minha Vida, que é do PT, governo municipal do mesmo partido, do PT, não conseguiram construir uma residência sequer do programa Minha Casa Minha Vida. O prefeito Marco Aurélio de Itanhaém conseguiu recurso do governo federal para construir 1.200 unidades habitacionais. Está lá. Inclusive é a mola propulsora e a da marca do seu governo. E o prefeito Marco Aurélio é do PSDB. Inclusive no Ministério da Cidade, vocês podem entrar, que tem como referência a cidade de Itanhaém administrada pelo PSDB. O governo federal comprou terreno e o Marco Aurélio que construiu 1.200 unidades habitacionais. É nesse aspecto que a gente fala. Para governar precisa ter bagagem, experiência, precisa ter competência. Não tem outra explicação que me convença que o programa Minha Casa Minha Vida, de não ter construído uma unidade habitacional em Cubatão, não seja falta de habilidade de gestão, ou também podemos fazer uma outra leitura, não gostar da cidade, não governar para a cidade, não gostar de gente, e gostar apenas do poder. Então, essas duas alternativas, porque eu não consigo compreender como o prefeito do PSDB arranca do governo do PT 1.200 unidades habitacionais e o governo do PT não consegue construir uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. E, de fato, esse governo não construiu. A exemplo, as 750 unidades que seria construída no Caíque, no Dom Pedro. Sabe o que esse governo fez? Os 16 milhões assinados em 2009 do convênio com o governo do Estado para repassar, para ajudar na construção das 752 unidades, senhores, pasmem, eles perderam. Passou-se 5 anos, o prazo expirou e o convênio não foi assinado. Então, esses são fatos. Contra fatos, acho que não há argumentos. Usa-se aqui o dom da retórica, o conhecimento, mas contra fatos pode espernear, pode gritar. Essa é a grande realidade. O governo que patinou, o governo que vai ser lembrado na história por excesso e atos de negligência e insanidade. Continua em votação com a palavra vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, venho à tribuna desta casa agradecer aí mais uma vez a colaboração de todos e pedir o voto a este projeto em segunda discussão. Este projeto foi votado em primeira, agora em segunda. Mais uma vez eu já agradeço antecipadamente aqueles que votarem favoravelmente, mas vir para falar também aqui, parabenizar o vereador Fábio Moura pelas conduções do trabalho de ontem da Comissão Especial de Inquérito que trata do assunto do Ecopag, do cartão Ecopag. Ontem nós aqui tivemos a presença de vários secretários e de maneira esclarecedora vieram aqui contribuir com a comissão, tanto o amigo Marcos Cruz, como o Beni Casa, o próprio Baldini e os demais representantes. Demos um passo ontem importante nessa questão do cartão servidor, que está fazendo muita falta ao comércio e também aos servidores públicos, tanto os da ativa como os pensionistas. E a gente espera em Deus que se resolva logo essa questão dos créditos aí presos, que estão presos nas máquinas, né? E porque seria importante, vereador Fábio, as colocações ontem, ao qual fizemos aqui ontem, era justamente nesse sentido, de tentar resolver o problema. Então, parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos e por tudo que tem feito em relação a essa questão do cartão servidor. Peço também a compreensão, ontem conversei com o secretário Baldini, a respeito desta problemática envolvendo a coleta de lixo, professor Fábio. E o Baldini, aqui o secretário, afirmou que realmente existia um débito e que eles estavam tentando buscar um entendimento com a Terracom. E é claro que queria aqui também externar a nossa preocupação e a torcida para que isso se resolva logo, esse lixo seja recolhido da cidade e a paz volte a reinar. Porque do jeito que está a situação, com certeza
todos os moradores da cidade estão entristecidos. Recebemos aqui dezenas e dezenas de mensagens, tanto em rede social, pelo WhatsApp ou Facebook, mas com apenas um pedido, é claro, reclamando das condições e cobrando, né, os vereadores, e a gente tentando explicar da questão contratual, dessa tentativa de acerto da prefeitura, e a gente espera em Deus que logre êxito aí essa negociação e acabe de uma vez com essa questão, faça o acerto e volte a fazer a coleta de lixo na cidade. E obrigado pelo voto antecipadamente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Inácio. Vamos falar de coisa que interessa a comunidade. Senhor presidente, nobres pares, só para a gente, voto favorável ao projeto do vereador Ivan, e lembrar que essa questão da Vila Esperança, eu estava no meu tempo, eu voltarei a esse tema, mas a gente participei de reuniões com o presidente da CDHU, porque para concretização do projeto da Vila Esperança, nós precisamos da parceria e do aporte do CDHU em torno de 40 milhões. E eu e o deputado Paulo Correia estivemos presentes e esse recurso acabou não sendo autorizado, e aí eu explico porque muitas vezes o Minha Casa Minha Vida é implantado pelos governos do PSDB, porque o governo federal que estava não olha a estrela, o tucano, a pomba, ele não olha a sigla que está à frente do governo. E parece que neste caso do CDHU e do aporte, foi olhado a sigla. E não se sabe por quê, o próprio presidente da CDHU fez aquela cara e disse assim, olha, o recurso não vai ser liberado. E aí a gente entendeu pelo gesto de que havia uma imposição de que não deveria vir este recurso para Cubatão, porque a sigla que estava lá não era interessante. Então acho que a gente tem que refletir quem gosta de verdade das pessoas ou quem não gosta. Porque se gostasse, ajudava o hospital, se gostasse, fazia esse aporte no CDHU. Parece que o governo que não gosta das pessoas não é este aqui, é outro, né? Então, eu queria só também dizer que a gente tem que refletir sobre isso, porque a gente não tem nenhuma unidade de saúde do Estado, nós não temos essa questão, então precisamos pensar nisso. E a gente vem acompanhando a questão, como o nobre vereador Ivan disse, da questão do lixo. Foi encaminhada uma proposta na manhã, essa proposta ela não foi aceita, foi encaminhada outra proposta, e a gente está aguardando o retorno, né, da empresa, da Terracom, para que possa essa situação ser regularizada. Acabei de entrar em contato aqui com um dos diretores da Terracom. A grande possibilidade que isso seja resolvido entre hoje e amanhã, e a gente espera que essa crise com a coleta de lixo ela seja encerrada e volte a coleta normal a partir de amanhã, para que toda a cidade fique limpa. Continua em votação. Com a palavra, vereador Adeildo Eleodoro Dinho. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente eu antecipo o meu voto favorável a este projeto votado em segunda discussão. Vereador Fábio Inácio mencionou aqui em sua fala que cada bairro deveria ter sua área de lazer, playground, quadra esportiva, bem cuidado e com manutenção. Falou que era preciso buscar soluções, buscar caminhos. Falou também que era contra a judicialização e ingressou corretamente na questão do viaduto. Eu gostaria que esses mesmos cuidados tivessem ocorrido também lá no início de 2013, quando 300 estudantes de nossa cidade
tiveram suas bolsas de estudos deferidas e, no entanto, nada receberam. Nós ingressamos na justiça, onde, infelizmente, a lentidão acaba prejudicando esses estudantes. 9 estudantes assinaram a denúncia junto conosco. Alguns que a gente conversou choraram no telefone, trancaram suas matrículas, pararam de estudar. Era só isso que eles queriam, mas infelizmente isso não aconteceu. Quando se fala de buscar soluções e fala aqui da questão que não se é mágico em relação ao orçamento, realmente ninguém é mágico, mas existe uma questão que é previsão. Você tem que olhar para frente e entender o que cada passo que você vai dar, você tem que saber onde você está pisando. E aí eu vejo, por exemplo, quando se menciona a questão do ICMS, fiz uma conta rápida. Até junho do ano passado, 150 milhões. Junho de 2015. Esse ano, 147 milhões. 3 milhões de reais a menos de ICMS. Então, não se justifica que nós tenhamos uma situação, aquela que ocorreu com o hospital, e agora essa que ocorre com a questão do lixo. 13 milhões sem pagar desde dezembro do ano passado. Isso não pode acontecer. E aí vem a outra preocupação, até comentei com o vereador Jair do Bar, logo no início da sessão, a mesma empresa do lixo é a empresa que, teoricamente, fazia o asfalto da Vila Esperança. Agora nós temos a resposta de por que esse asfalto foi paralisado. Porque antes a gente tinha a especulação. Inclusive, já preparei um documento que levaria amanhã ao Ministério Público, informando a promotora o porquê parou e pedindo medidas para que a obra seja retomada. Por enquanto é só, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 514/2016, projeto de lei número 38/2016. Autoria: vereador Severino Tarcísio da Silva, Doda. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei, conforme disposto no artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a ementa para apreciação em segunda discussão. Institui no município de Cubatão a Semana da Mobilização para a Conscientização sobre o Autismo e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Doda, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui agradecer os vereadores que aprovaram esse projeto em primeira discussão e com certeza irão aprovar hoje em segunda discussão. É um projeto que trata da criação da Semana da Mobilização para a Conscientização sobre o Autismo. Já aprovamos também nesta casa projeto anterior, onde ele busca, no futuro, a conscientização dos administradores, pensando numa clínica escola, para atender as crianças que necessitam do município, as pessoas que necessitam do nosso município, referente ao autismo. Havíamos falado naquela oportunidade sobre a Prefeitura de Itaboraí, quando o vereador Fábio Moura esteve junto comigo em Santos, participamos de audiências públicas, mas eu não poderia deixar de lembrar também que prefeituras vizinhas já estão pensando nos autistas. A Prefeitura de Santos já tem projeto, já praticamente colocando em prática. A Prefeitura de São Vicente a mesma coisa, e Cubatão também tem que pensar nisto. Então estamos dando um grande avanço nesta oportunidade em aprovar o projeto anterior e esta conscientização para que a gente possa estar sempre discutindo e falando sobre políticas públicas. Então a gente nunca é demais lembrar
que o dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Então, este projeto que trata sobre a mobilização e conscientização, ele busca um projeto fashion, inclusive com a intenção de divulgar a capacidade das pessoas com deficiências, através de desfile de moda, incentivando socialização, melhorando a confiança, o autoestima e a sua inclusão social, envolvendo a escola, a família e a comunidade. Visita mediada para público espontâneo, com foco nas famílias com autistas, os grupos, a galeria, teatro, cinema, acompanhando o material de apoio tátil para mediação, uma visita com foco na interação, reconhecimento e, acima de tudo, acessibilidade. Também lembramos aqui o Cantos e Contos. Os educadores utilizam bonecos, objetos cotidianos, músicas, apresentam os contos e histórias. Então, e acima de tudo, a intenção da atividade de ampliar a percepção auditiva dos participantes e encorajá-los e ouvi-los a pensar em sons, músicas, maneira mais ampla para a participação. Então é importante esse projeto, só vem lembrar a políticas públicas. Eu não poderia deixar de lembrar aqui também a participação da Lívia, a professora Rita, que foram muito importantes em oportunidades, quando nós trouxemos também uma palestra aqui no Sintracomos, onde pudemos, naquela oportunidade, ampliar a discussão, a participação com familiares de autistas e familiares e pessoas que queria também conhecer. Então é importante a gente lembrar essas pessoas que são importantes nesta trajetória. Participaram, fizeram movimentos na cidade, colocaram-se na frente de um projeto social, de políticas públicas, que é assim que a gente tem que chamar. Então eu quero, mais uma vez, agradecer os vereadores desta casa pela aprovação do segundo projeto, que só visa beneficiar e trazer a uma discussão o conhecimento do autismo, para que as pessoas conheçam, e é conhecendo que se aprende, e é aprendendo que se defende. Então, antecipo meu voto e agradeço aos demais pares desta casa pela aprovação desse projeto, e quem ganha é a nossa comunidade, quem ganha é a nossa população. Continua em discussão, em votação. Com a palavra, vereador Fábio Moura. Senhor presidente, nobres pares, quero desde já declarar o meu voto favorável. Presente propositura, vereador Severino Tarcísio da Silva, segunda discussão, parabenizá-lo pelo projeto de iniciativa, e são trabalhos como esse que enaltecem a cada dia mais e demonstram a importância desta casa, vereador Jair. Por outro lado, presidente, eu quero agradecer ao vereador Ivan pelas palavras e pela participação na Comissão Anti-Educação do Servidor, na Comissão Especial de Inquérito. Estiveram presentes os secretários municipais, o representante da empresa, gestora do cartão, da empresa Ecopag, o advogado, né, o procurador, doutor Mário Gardim. Muitos foram os questionamentos, esclarecemos a contento aquilo que teria sido apresentado como quesito a ser respondido pela empresa e também por parte da municipalidade. E por outro lado, presidente, foi deixado bem claro pela empresa Ecopag, vereador Demário, e pela municipalidade, que o acordo teria sido cumprido, os valores teriam sido devidamente pagos, de acordo com aquilo que teria sido acordado. A última parcela, vereador Dinho, foi no dia 14 de julho e, na realidade, a dívida estava sanada, já estava tudo ok. E naquele momento eu questionei o porquê que os cartões não eram desbloqueados. E o doutor Mário Gardim, o advogado da Ecopag, deixou bem claro que dependeria do interesse da Prefeitura e da Secretaria de Gestão. Como eu comentei ainda há pouco com o vereador Ricardo Queixão, ao qual eu apelei, ele como um braço forte do governo, para que ele intercedesse junto à municipalidade, para que desbloqueasse, né, os cartões dos servidores. Hoje, algo de R$800 mil, seria algo que beneficiaria a vida do servidor. O servidor vem sofrendo com esse bloqueio,
né, que aquilo que eu costumo falar, vereador César, a corda sempre quebra para o lado mais fraco. E o servidor público necessita que esses créditos sejam desbloqueados. Quero fazer coro também ao vereador Jair, apele ao governo, vereador Jair, para que solicite à empresa o desbloqueio dos cartões, para que o servidor consiga retomar e fazer jus a um direito, né, que foi concedido a ele, que é o benefício do cartão servidor cidadão. Por outro lado, presidente, eu quero lamentar também a questão do viaduto do Casqueiro, que até agora nada. Eu recebi um documento da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e eu vou analisá-lo com carinho, chegou para mim recentemente, e vou fazer uma propositura em breve nesta casa, para que nós tentamos resolver essa questão do viaduto. Porque eu entendo que com a municipalidade não irá se avançar mais. Vereador Fabinácio, todo respeito, deixou bem claro que judicializou a questão. O Estado, na última audiência, não se fez presente. Alega-se que não teria recebido o convite, né, ou seja, não teria sido convidado oficialmente, e a população já de Casqueiro padece. Então, que viemos refletir e buscar uma solução, vereador Dora, viável para a comunidade casqueirense que tanto sofre com esse problema. Voto com louvor, presidente. Obrigado. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Seis horas e 26 minutos. Encerrou-se nesse exato momento a 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão. A sessão que teve 2 projetos de lei apresentados e votados e aprovados no dia de hoje, ambos em segunda discussão. O primeiro deles foi o projeto de lei número 8/2016 do vereador Ivan da Silva, o Ivan Hildebrando, do PSB. O projeto adita os artigos e parágrafos que menciona a Lei Municipal 325, de 9 de março de 1959, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Cubatão e dá outras providências. Além desse projeto, também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei número 38/2016 do vereador Severino Tarcísio da Silva, o DODA, que institui no município de Cubatão a Semana sobre a Mobilização para a Conscientização sobre Autismo e dá outras providências. Com o término da sessão, a TV Câmara se despede desejando uma boa noite a todos e até a próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão.